Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Crimes e Mistérios. Hoje vamos falar de um dos episódios mais aterrorizantes da história criminal moderna. Um período de 23 dias em que uma metrópole inteira se transformou em cenário de medo, pânico e incerteza. Outubro de 2002 começou como outro mês normal nos subúrbios de Washington, D.C., mas rapidamente transformou-se num pesadelo que ninguém poderia prever. Pessoas comuns, em locais comuns, bombas de gasolina, parques, escolas, estacionamentos, eram mortas com um único tiro, sem aviso, sem padrão aparente. Imagine viver numa cidade onde cada vez que abastece combustível, corta a relva ou sai do supermercado, pode ser a sua última vez. Foi isso que aconteceu durante 23 dias. As ruas ficaram vazias, as crianças foram mantidas em casa e toda a gente se sentiu um alvo em potencial. O que ninguém sabia, até ao fim, era que os responsáveis não eram um atirador solitário, mas uma dupla mortal, composta por um homem e um adolescente, que transformaram um Chevrolet Caprice azul num instrumento de terror. Hoje, no Crimes e Mistérios, vamos contar essa história desde o início, explicando cada ataque, quem eram estes dois homens, por que o fizeram e o impacto duradouro que tiveram nos Estados Unidos. Os ataques começaram em 2 de outubro de 2002. Uma bala estilha sua montra de uma loja de artesanato em Aspen Hill, Maryland, quase atingindo uma empregada que estava na caixa registradora. Esse disparo inicial sembrava aleatório, mas seria apenas o começo. Menos de uma hora depois, um homem de 55 anos foi baleado e morto enquanto atravessava um parque de estacionamento em Wheaton, Maryland. A polícia inicialmente não reconheceu a ligação entre estes tiroteios. Eram vistos como crimes isolados. Mas nos dias seguintes, a verdade começou a emergir. No dia 3 de outubro, nada menos do que 5 pessoas foram mortas a tiro em diferentes locais da área metropolitana de Washington, todas atingidas por um único disparo à longa distância. Não havia ligação óbvia entre as vítimas. Trabalhavam em postos de combustível, cortavam relva nos seus quintais ou simplesmente saíam de lojas. E era isso que aterrorizava toda a população. Não havia padrão, não havia motivo, só morte aleatória. Cada ataque era rápido, silencioso e sempre letal. A população rapidamente entrou em pânico. Postos de combustível cobriram as bombas com lonas para proteger clientes. Crianças foram impedidas de ir à escola. As pessoas evitavam sair de casa e muitas delas deixaram de conduzir autoestradas à noite. A comunicação social começou a usar termos como o atirador fantasma ou os Beltway Snipers, em referência ao cinturão rodoviário que circunda a região de Washington. Era como se o assassino invisível pudesse estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Ninguém estava seguro. As autoridades estavam desesperadas, sem testemunhas confiáveis, sem vídeos de vigilância úteis e sem um padrão claro a seguir. Parecia que o assassino podia estar num carro qualquer, nem sequer era necessário sair dele para matar. E isso tornou tudo ainda mais assustador. Os responsáveis por estes ataques eram John Allen Muhammad e Lee Boyd Malvo. Muhammad era um ex-militar dos Estados Unidos, veterano da Guerra do Golfo, onde recebeu treino de atirador de precisão. Ele serviu no exército por vários anos e era considerado um bom atirador. Na sua vida pessoal, Muhammad tinha um passado complicado. Incluiu violência doméstica e conflitos com a sua ex-mulher. Relatórios posteriores mostraram que ele tinha uma obsessão por poder e controlo e, segundo familiares e declarações, queria usar terror e caos como meio para atingir objetivos pessoais, incluindo ganhar a custódia de filhos que tinha com a ex-esposa. Malvo era um adolescente jamaicano, com apenas 17 anos, quando começou a colaborar com Muhammad. Segundo relatos, ele conheceu Muhammad quando ainda vivia nas Caraíbas, em circunstâncias familiares difíceis, vulnerável e sem figura paterna. Muhammad acabou por converter-se para ele numa figura de mentor, uma figura de autoridade e manipulação. A relação entre os dois não era apenas de cumplicidade, era simbiótica e desequilibrada. Muhammad era o mentor e Malvo era um executor obediente que absorvia a ideologia e o plano de Muhammad. Os dois homens viajavam num Chevrolet Caprice azul escuro, um carro aparentemente comum, mas com uma modificação mortal. No porta-malas tinha um orifício disfarçado pelo qual podiam disparar o rifle sem serem vistos pelos transeuntes.
Uma verdadeira ninho de sniper sobre rodas. O rifle usado nos ataques era um Bushmaster .223 calibre rifle, ligado posteriormente por balística a várias das mortes. Era um método calculado. Disparos à distância, vítimas escolhidas ao acaso, sem ligação entre si, como se fossem objetos em vez de seres humanos. A investigação tornou-se uma das mais complexas da história moderna dos Estados Unidos. Mais de 1.000 agentes locais, estaduais e federais foram mobilizados, incluindo equipes do FBI, ATF, Secret Service e Polícia Estadual. Analistas de balística tentavam ligar cada disparo ao mesmo arma. Investigadores procuravam padrões e apelavam ao público por qualquer informação, por menor que fosse. Mas a dupla era cuidadosa. Mudava de localização constantemente, atacava com frieza cirúrgica e escapava sem confrontos. Somente quando o ataque aconteceu fora do padrão geográfico, em Ashland, Virgínia, a polícia obteve uma pista crucial. Um número de telefone deixado num bilhete numa cena do crime, que acabou por conduzir a Muhammad. Embora o número inicial que apareceu no bilhete não fosse válido, os laboratórios forenses descobriram que a caligrafia usada combinava com outra pista, no caso, uma carta de tarô deixada em outro local de crime. Isto ajudou os investigadores a perceber que esses bilhetes e mensagens vinham consistentemente dos mesmos perpetradores, ligando incidentes aparentemente isolados num mesmo padrão. Uma chamada telefónica feita pelos próprios atiradores, algumas teorias sugerem que foi a um padre, levou a polícia a investigar um tiroteio anterior em Montgomery, Alabama, que estava sem solução. Ao analisar esse incidente, as autoridades descobriram uma impressão digital no local do crime que pertencia a Lee Boyd Malvo, baseada em registros anteriores da sua detenção pelo Serviço de Imigração. Foi este match de impressões digitais do outro crime que deu às autoridades um nome concreto para procurar. Uma vez que as impressões de Malvo foram identificadas a partir do telefone e do número deixado, a investigação levou a ligações documentais a John Allen Muhammad, com quem Malvo viajava e tinha fortes ligações conhecidas. Isso permitiu aos investigadores rastrear os suspeitos com muito mais foco. Na madrugada de 24 de outubro de 2002, cerca das 13h15, a dupla foi finalmente localizada num parque de descanso na autoestrada I-70, em Maryland. Eles estavam a dormir no carro. Não ofereceram resistência quando foram presos. No interior do veículo, as autoridades encontraram uma rifle de precisão Bushmaster .223, cartuchos correspondentes às balas dos crimes, mapas com locais visados e o dispositivo improvisado no porta-malas. O pesadelo finalmente tinha chegado ao fim. Mas as perguntas e o trauma permaneceram. John Allen Muhammad foi julgado em Virgínia e, em 2003, foi condenado à pena de morte por homicídio qualificado. Ele recusou colaborar na maior parte do processo e não mostrou remorsos. A 10 de novembro de 2009, Muhammad foi executado por injeção letal na prisão de Greensville, Virgínia, sem pronunciar palavras finais. Lee Boyd Malvo, por ser menor na altura dos crimes, não foi condenado à morte. Inicialmente recebeu múltiplas sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, tanto em Maryland como em Virgínia, por um total de 10 homicídios e outros crimes associados. Nos últimos anos, mudanças nas leis relacionadas com juvenis deram-lhe oportunidades de pedir revisão ou liberdade condicional. Mas em 2022, esse pedido foi negado pelas autoridades, determinando que ele continua a representar um risco significativo à comunidade. Em setembro de 2024, Malvo foi transferido para o King Mountain Correctional Center, uma prisão de segurança menos severa para detidos com pena vitalícia, mas continua preso. Ao todo, os snipers de Washington mataram 10 pessoas e feriram outras 3 durante as semanas de outubro de 2002. E muitos investigadores também ligaram a dupla a mais mortes preliminares ocorridas nos meses anteriores, totalizando 17 mortos e 10 feridos ao longo do ano. As vítimas eram pessoas totalmente inocentes, apanhadas em momentos banais do dia-a-dia. O caso abalou profundamente os Estados Unidos e levou a mudanças significativas no modo como autoridades e comunidades abordam atiradores ativos, vigilância urbana e resposta policial coordenada.
E mesmo décadas depois, continua a ser estudado e lembrado, inclusive em filmes e documentários como This is Sniper, 23 Days of Fear. Durante 23 dias, o medo tomou conta de uma nação. Por 3 semanas, ninguém se sentiu verdadeiramente seguro, nem ao abastecer, nem ao sair de casa, nem ao viver o seu dia a dia. Mas os horrores do caso vão muito além de tiros disparados à distância. Eles mostram o impacto psicológico do medo aleatório, do terror que invade a rotina normal e da frieza humana que escolhe atacar sem aviso. No fim, restaram perguntas, dor e memórias que nunca se apagarão. E em memória de todas as vítimas das investidas dos snipers de Washington, lembrem-se sempre: todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.